Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver. Ninguém vai te amar como eu te amei. Eu vou ficar guardado no teu coração, nas noites frias, solidão. Saudade vai chamar meu nome. Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal Estrela do Amanhã Tarô. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Selma. Seja sempre muito bem-vindo. Seja bem-vindo você, mulher preta. Seja bem-vindo você, homem preto. Mulheres de todas as raças e cores, seja sempre muito bem-vindo. E é sempre com grande alegria que eu faço essa reverência ao povo negro. E muitos vão aí achar ou pensar, mas eu estou pouco me importando com o preconceito. E eu sempre gosto de vestir essa roupa que eu vejo como uma segunda pele. É um empoderamento, tá? Mas seja bem-vindo, hoje o assunto é sobre terapia. E muitos estão perguntando sobre essa questão de terapia. É uma terapia diferenciada, porque não é a terapia tradicional falada, é a terapia do autorreprocessamento. Então você vai trabalhar a sua idade cronológica, os seus traumas, as suas crenças, os seus medos, assim como nós já falamos aqui sobre traumas e sobre crença. Então, quando você vai se libertando de algumas crenças, de alguns traumas, de algumas dores, principalmente daqueles amores mal resolvidos, principalmente daquela situação que você diz assim, Selma, eu tenho o dedo podre, muitas vezes você está repetindo padrões aí de familiares, porque o nosso cérebro ele é atemporal, e algo que muitas vezes você já viveu, que talvez você nem tenha consciência, mas o seu subconsciente ele está sabendo disso, então ele vai lá naquele ponto fraco seu e os ciclos se repetem. E aí nisso vai somatizando para o seu corpo, né? Você vai sentindo dores, porque se o seu cérebro ele é inteligente, se ele sabe que você tem lá no seu cérebro reptiliano algumas lembranças, algumas situações, então ele vai dar sempre aquele sinal de alerta. E chega alguns momentos que você está aí, sentindo muitas dores, muitas coisas relacionadas ao seu intestino, a dores de cabeça, a outros registros que vem trazendo aí essa situação de desconforto no corpo. E também aí você vai trabalhar uma situação que também pode ser temática, aquela sensação de abandono, aquela sensação de tristeza, e que você muitas vezes nem sabe de onde. Mas lá na sua idade cronológica, lá quando talvez você estava no útero da sua mãe, muitas vezes tantas coisas ela viveu, ela sentiu, e que você não sabe hoje distinguir, e aí hoje também você sente no seu corpo, por uma cor, por um cheiro, por algumas coisas, que você aí entra na sensação de dor, de abandono, de rejeição, né? Então você precisa trabalhar tudo isso para que você possa reprogramar o seu futuro. Porque muitas vezes fala assim, eu vou fazer uma leitura para me saber do meu futuro. E se você não trabalha o seu passado, muitas vezes o seu futuro, ele vai entrando nessa compulsão à repetição. Porque o nosso cérebro é assim, se ele não encontra a felicidade, ele entra numa compulsão à repetição de ciclo, de situações, de coisas em que você muitas vezes já está aí lembrando. Nossa, sempre acontece isso. Começa um namoro, dá um tempo, aquela pessoa acontece a mesma coisa. É um casamento e se você vai olhar, tá todas as suas famílias tá vivendo e viveu nessa situação que acaba da mesma coisa. Tem uma questão de uma doença específica que todos vão vivendo a mesma situação. É abandono, é tristeza, é mágoa, é tantas outras coisas que precisam ser trabalhadas, tá? Porque o nosso cérebro, ele é inteligente, ele é atemporal. E se ele não encontra felicidade, ele faz com que você entre aí num looping, que é a repetição de ciclo, tá? E para ir finalizando, você entra na potencialização.
reprogramação, o que você, depois de limpar os medos, os traumas, os abandonos aí do passado, aí você entra na reprogramação do seu futuro, tá? Você vai potencializar os seus desejos, os seus sonhos. Por isso é uma terapia não falada. Você vai falar se você desejar, porque você vai trabalhar os seus traumas. Muitas vezes é só vivendo. É só vivendo para você saber o que é, tá? Então, sem o pré-conceito. Mas você busque um conceito que faça sentido para a sua vida. Por quê? Você pode encontrar muitos amores, mas talvez ninguém vai te dar essa oportunidade, tá? E é tantas dores que estão guardadas aí, então que você está impedindo de ser flexível com você mesmo e buscar aqui, ó, a sua realização. Realização de um novo trabalho, de um novo amor, de um sonho, de uma faculdade. E muitas vezes não adianta não querer buscar ajuda, que quantas vezes é necessário. E quando falou no início aqui sobre a fé africana, que todos aqueles que não têm esse letramento racial, pode até não conhecer ou não saber lá do tempo colonial que veio, os escravos lá da África, passou pelo navio negreiro e tantas situações que eles foram impedidos de falar a sua fé. E quando eles foram banalizados, endemonizados por sua cor, por sua fé, né? E hoje, muitos lá dessas raízes, hoje tem a fé africana como a sua principal base. E o próprio negro tem os seus preconceitos, o seu preconceito de coisas que eles não conhecem, porque foram educados. Mas muitas vezes você repete padrões, por quê? Porque você pode não ter sido hoje um escravo, mas os seus antepassados eles foram. Então você tem a raiz e o pé lá da senzala, né? E aí você repete padrões. Como eles tinham que abaixar a cabeça muitas vezes para não ser chicoteado, para não ser morto, principalmente quando eles iam falar dos seus orixás, Inhansã, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, e que hoje é a fé de muitos aqui. Mas você muitas vezes não conhece, mas você traz esse preconceito, então que você precisa fazer uma reprogramação para você ter a liberdade de saber aquilo que você quer. Então isso também faz parte do reprocessamento. Eu nasci e cresci dentro da Igreja Católica, amo de paixão, mas esse mergulho na minha ancestralidade tem feito a diferença na minha vida. Podem dizer o que quiser, falar o que quiser, até porque ninguém paga minhas contas, né? Então, tenha esse pensamento. Você pode encontrar muitos amores, muitas crenças. Você pode encontrar milhões de situações que vão te fazer crescer. Mas você precisa se autoconhecer e deixar de se autolimitar e buscar afirmação. E se você deseja terapia, não adianta você fazer leitura para saber do seu futuro se o seu passado está todo travado, que está repetindo padrões aqui. Então, se você deseja terapia, o contato está na bio, 16991 298984. Não prometo nada, mas eu entrego tudo, porque naquilo que conhecimento é poder, eu me garanto. Junto com a espiritualidade, junto com o Deus vivo que eu acredito, muito axé. E se você deseja movimento, vem aqui, ó, buscar realizações para o seu futuro, ser mais flexível com as suas crenças, porque é isso que a espiritualidade está pedindo para você. Grande beijo, gratidão, muito axé, muito amor, muita paz. Sonhe, sonhe alto, tá? Sonhe e sonhe alto, porque você tem o direito. Gratidão. Grande beijo.